sejam bem-vindos a mais um episódio do Conforcast, esse podcast aqui que é cheio de histórias surpreendentes, motivadoras e também muita protetização. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, eu já quero deixar aí um recadinho muito especial para vocês, na verdade uma informação. Tem o crédito Acessibilidade BB, que é para você que tem vontade de comprar sua prótese, mas o valor acaba pesando no bolso, a gente sabe como que é. E com o crédito Acessibilidade BB, você pode parcelar a prótese em até 60 vezes com os juros mais baixos, no Banco do Brasil ou na Caixa. E para você saber mais informações, vai ter aqui todas as informações, vai ter um QR Code para vocês saberem tudo certinho, porque a Conforpass está junto com o crédito Acessibilidade BB para você poder conseguir a sua prótese. E aqui estamos começando o último episódio da segunda temporada. Ainda vai ter muito mais coisas aí para vocês acompanharem no Conforcast. E hoje a gente trouxe uma paciente da Conforpass que também é médica, Maria Cristina. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por estar aqui, falando um pouquinho da sua história, porque é muito importante a gente ouvir a história da Maria Cristina. Além dela ser uma pessoa amputada, ela é médica. Então você pode falar nos termos mais médicos aqui, como que é a questão da protetização e como tá sendo você sentir isso na pele. Então eu queria te agradecer por estar aqui hoje. Muito obrigada. Agradeço. Imagina, antes da gente continuar a falar toda a sua história, eu só queria te falar que a gente costuma fazer um procedimento diferente aqui para as pessoas que têm deficiência visual. Então eu começo me descrevendo como que eu sou. E eu queria que você se descrevesse também para as pessoas que têm deficiência visual poder nos acompanhar. E eu sou uma mulher branca, tenho os braços aqui todos tatuados, tô com uma camiseta cinza, cabelo castanho avermelhado aqui. E a Maria Cristina vai se apresentar. Eu sou Maria Cristina. A descrição física primeira, né? Eu tenho 1,50 m, 1,49 m. Tenho a cor de pele mais para branco. Tenho uma amputação na perna e na coxa direita. E meus olhos são castanhos e meu cabelo está preto neste momento. É maravilhosa. Eu sou linda. E eu queria muito começar esse episódio contando um pouquinho da sua história para as pessoas entenderem onde que a gente vai chegar com todo esse bate-papo de hoje. Então conta pra gente como que foi, o que aconteceu para te levar à amputação. Eu tô um pouco fora do que a gente imagina em termos de amputação, da realidade dos amputados, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar que a maioria dos amputados vem por trauma ou vem por doença vascular, né? E poucos vêm por outros motivos, chegam na amputação por outros motivos. Eu tive poliomielite e fiquei com uma sequela neurológica na perna direita. E é uma perna que me carregou e me ajudou durante os 52 anos, né? Eu falo que o joelho me ajudou 52 anos, mas é um processo degenerativo que em algum momento, tanto a perna quanto o joelho iam ficar bastante disfuncionais. E esse momento chegou, né? Nos últimos 2 anos vinha piorando a disfunção na perna e eu, meu marido, a gente começou a conversar com o meu ortopedista, que tem uma visão muito de reabilitação e dentre as propostas que a gente tinha, a reabilitação melhor era protetizar, né? Então, a minha amputação foi uma amputação eletiva. É totalmente diferente do que a gente ser pego de surpresa numa amputação, né? Eu já tinha um processo, um desenvolvimento, uma reflexão em cima disso de 2 anos para cá. Porque, claro, tem a percepção individual. Está piorando a função, está piorando a mobilidade. E que estratégias eu tenho para isso? Então, por eu estar muito fora dessa surpresa do trauma, talvez isso tenha me ajudado bastante. Mas uma vez que a gente faz a amputação, todo o processo de reabilitação, ele é igual para todo mundo, né? Ele é difícil para todo mundo. Independente da gente ter refletido antes, da gente ter tido uma programação disso ou não. Entendi. E você tomou a iniciativa de amputar, foi esse ano? Ou foi... Não, eu já tinha, emocionalmente, venho trabalhando nisso há uns 2 anos, Entendi. né? A decisão foi agora no final do ano passado. Foi justamente quando piorou muito a mobilidade. Não estava conseguindo mais andar sem o apoio das 2 muletas, o que para mim era bastante angustiante, porque é angustiante para qualquer um, para mim também, né? Mas eu estava até com as mãos presas, né? Assim, tava uma perna apoiando, a outra não tinha uma função adequada e as 2 mãos presas. Então, isso pesou bastante para mim.
Entendi. E como que foi essa questão de você trabalhar num ambiente hospitalar, você tem que... É aquela correria, porque médico vive numa correria, na agitação, e ter essa dificuldade de mobilidade. Eu trabalho no lugar do hospital, que é a sala de emergência, que é o lugar mais conflituoso, mais tumultuado, mais cheio de gente, mais que chega ambulância. Desde que eu me formei, eu gosto muito desse ambiente. E a redução da mobilidade em si, eu não encontrei barreiras nas equipes que trabalham comigo, nem na instituição, nada disso. É muito mais uma questão minha. Assim, eu estou muito incomodada com esse tipo de limitação. O que eu posso fazer para melhorar a minha reabilitação? Eu não encontrei barreiras no trabalho. Tanto que, após a amputação, a gente fica um período na cadeira de rodas, até cicatrizar o coto, até começar a protetização. E esse acesso com a cadeira de rodas era algo que me deixava um pouco ansiosa no começo. Como vai ser? Aí o meu marido virava e falava assim, à medida que você for com a cadeira, os espaços vão se abrindo. E foi isso mesmo. Assim, apesar de ser um espaço muito disputado em termos de equipes, de pacientes, de necessidade de acesso, eu não encontrei esse tipo de barreira de acesso como cadeirante ali. Mas estava muito me incomodando a questão da mobilidade. E eu busquei o que era possível para melhorar a minha mobilidade. Entendi. É muito importante você falar essa questão de você ter optado por utilizar a prótese para melhorar a sua mobilidade, que a gente já conversou até sobre isso em outros episódios aqui do nosso podcast, que eu já vi muitos casos de pessoas que acabam passando por uma amputação, seja num acidente ou algo que aconteceu, e agora está sendo mais visível a questão de reimplantar um membro. Só que entra aquele fato de vai reimplantar um membro para ajudar na estética, mas e na questão da mobilidade? A mobilidade não vai ser a mesma. Eu gosto muito de assistir séries médicas. E na série do Grey's Anatomy tem um episódio onde tem um ortopedista que ele desesperadamente tenta reimplantar os membros. Eu não sei se é um soldado americano, enfim. Mas eu me pergunto muito isso quando eu vejo esse episódio. Eu falei, mas que função vão ter esses membros, né? Assim, como que essa pessoa vai andar? Se essa pessoa vai andar, como é que ela vai se movimentar? Porque às vezes é isso, né? Tá lá reimplantado, bonitinho, tem pulso, tá tudo perfundido, perfeito. Isso é funcional? Isso vai ajudar a mobilidade da pessoa? Até que ponto eu tenho que sair desesperadamente tentando reimplantar um membro? Sim, exatamente. O que a gente fala aqui, não é que a gente tá falando pra você amputar o seu membro do que algo assim, mas é pra você pensar melhor no que é bom pra sua mobilidade, né? O que é bom pra você. Não focar só na questão da estética em si. Até porque a gente acostuma com a prótese, né? A prótese vira uma parte da gente, né? Mas a prótese é super estilosa. Sim, eu estética gosto. pura. Hoje eu saí de lá com uma preta, toda bonita, pintada, provisória, né? E eu queria te fazer uma pergunta muito importante aqui, que eu queria saber o porquê que você entrou na área da medicina, se você teve essa vontade desde pequena, o que te levou a isso? Não sei ao certo. O que eu sei é que, como eu tive pólio com menos de 3 meses de nascida, eu frequentei muito serviço de saúde desde sempre, né? Então, talvez eu tenha tido mais oportunidade de observar como que era a carreira médica, de observar quais eram as possibilidades de viver como médica. Provavelmente deve ter sido por aí. Não tem um fato isolado que eu falei assim, não, isso foi o que fez com que eu me definisse, quisesse ser médica. Provavelmente foi toda essa exposição que eu tive desde que eu nasci. Passou rápido, quando eu vi eu já estava dentro da faculdade, e a faculdade em si, eu acho que eu aproveitei bastante as oportunidades, foi muito legal, foi uma fase bem legal, foi uma fase que eu morei fora de casa, longe da mãe, dos irmãos pela primeira vez, né, o que pra gente é uma experiência bem diferente, mas deve ter sido por essa grande exposição que eu tive para os serviços de saúde. Né? Já está no ambiente hospitalar desde pequeno. Hospitalar, de unidade de saúde, unidade básica de saúde, de consultório, de ortopedista. Deve ter sido isso, não teve nada pontual, deve ter sido toda a experiência. Foi teu caminho que foi guiado para ir, né?
Sim. Bacana. E em relação à especialização, eu queria na época, eu queria uma especialidade, também acho que foi a melhor decisão que eu tomei, que pudesse me abrir possibilidades de trabalhar o paciente mais tranquilo, paciente médio, paciente mais crítico, mais grave. E aí eu achei isso na nefrologia, né? Então eu fiz residência médica em nefrologia. Bacana. Nossa, muito legal saber disso. E como que foi a relação dos seus filhos na ideia da sua amputação? Como que foi isso? Como a gente vinha conversando há 2 anos, para eles, o meu filho mais novo virou e falou assim: ah, você vai virar então como se fosse uma mulher biônica? Eu falei, ele, tá bom. Tipo assim, Legal. de boa. Foi um processo que eles acompanharam também, né? Então, eles não tiveram o impacto tão grande. Tirou a perna. Não, tranquilo. Bacana. E você continua atuando na medicina? Sim. E como que tá sendo agora esse processo de atuar na medicina pós-amputação? Olha, eu amputei num sábado e na sexta seguinte eu estava trabalhando, dando aula na faculdade. Na segunda, acho que 10 dias depois, eu voltei para o meu serviço na emergência. Porque eu acredito que dissociar o trabalho nesse momento iria ser muito mais prejudicial do ponto de vista emocional para mim. Porque se eu ficasse em casa, eu tinha opção de ficar em casa, né? Mas assim, ficar em casa recuperando lá os 60, 90 dias de cicatrização não iria me fazer bem do ponto de vista emocional, né? Então, assim, eu pude estar trabalhando em lugares em que eu não tive essa dificuldade para esse retorno, né? Voltei como poderia voltar. Voltei de cadeira de rodas, voltei... eu atuo muito na parte de ensino, né? Tanto no hospital quanto na faculdade. Bacana. Então, para mim foi muito melhor ter voltado, mais rápido. Eu fiquei sabendo que você é muito rápida mesmo, porque você amputou no final do ano, desse ano. Janeiro. No começo de janeiro? 20 de janeiro. Então, e você já tá aqui com a prótese, já tá trabalhando, fazendo tudo. Você já tá muito pra frente. Mas isso, em parte disso é porque eu tive uma cirurgia eletiva, né? Eu consegui trabalhar isso do ponto de vista emocional, eu consegui... a minha família acompanhou esse processo também, não foi um choque para ninguém. Eu tenho sorte de trabalhar nos lugares onde eu trabalho, onde não houve resistência para esse retorno, eles entendem esse processo de protetização, que é um processo de alguns meses, que a gente vai ficar no começo na cadeira de rodas, depois vai para a muleta, pode voltar para a cadeira de rodas, a prótese funciona bem hoje, tem que ajustar amanhã, aí funciona bem daqui a 2 dias. É um processo, né, de evolução, de adaptação minha com a prótese. É isso. Até porque você tá no começo da protetização, então o coto ele ainda tá passando por aquelas fases de se adaptar ao formato da prótese. O coto, uma hora ele tá mais inchado, aí ele vai afinando, tem todas essas questões, né? Tanto é que a sua prótese ainda é a provisória. Ainda é provisória. Sim, e já tá ansiosa pra pegar a definitiva? Não, eu tô ansiosa pra tudo dar certo. Pra se adaptar bem. Agora, quando vai... isso, é mais adaptação, né? A gente fica, às vezes... a gente tem que focar no objetivo. O objetivo é definitiva. Sim. Mas até lá, é um processo, como você bem disse. O coto, ele vai afinando, ele vai desidratando, ele vai criando outro molde, né? Então, outro formato. Olhando até a gente sente a diferença. Fala, nossa, mas não era assim, tão gordinho, né? Tá mais fino. E é isso que acontece. Eu não acreditava muito nisso. Falei assim, não vai afinar isso nunca, no começo, né? Falei, afina, né? Aí a gente precisa voltar para fazer o ajuste do encaixe. Bacana. E no ambiente do hospital, antes de você passar pela amputação, você já teve algum caso assim, de ter que presenciar uma amputação por conta de algum acidente ou alguma doença? Sim, vários, né? A gente atende muito trauma, atende muito paciente com doença vascular, então tem vários pacientes ali que frequentam o hospital que precisam da amputação. Entendi. E agora você tá com a prótese, você tem vontade de fazer alguma coisa assim que você nunca tinha feito antes porque eu gosto muito de perguntar isso, porque eu, no meu caso, era muito sedentária.
Não gostava muito de praticar exercício, não. E depois que eu coloquei a prótese, parece que virou a chavinha na minha cabeça. E agora eu quero fazer tudo. Quero praticar esporte, fazer academia, fazer isso, fazer aquilo. Porque parece que quanto mais limitação as pessoas colocam em cima da gente, mais a gente quer quebrar essa barreira, sabe? Você tem esse pensamento de, quando eu me adaptar à prótese, eu quero fazer tal coisa, quero fazer isso, coisas que talvez você nunca tinha feito antes? Olha, eu já fazia treino, né, academia, né, e tem uns 6, 7 anos, né, e consegui voltar pro treino, acho que uns 30, 45 dias depois, né. Depois, foi quando eu comecei. Não, quando eu comecei a primeira no começo da primeira prótese provisória, assim que eu coloquei, eu consegui voltar pro treino. Acho que foram 2 meses depois. Isso é muito importante. A minha chavinha para atividade física virou há alguns anos, né? Porque você começa a olhar a idade aumentando, né? Assim, tá com 52 anos, vai chegar aos 50. A gente sabe que reserva muscular é o que garante a independência e a longevidade, né? Quando a gente estiver mais próximo das faixas etárias aí dos 80. Então, você tem que ter reserva muscular. Então, essa reserva muscular, eu olhava assim, não, minha chave tem que virar. E eu fazia mesmo, já tinha feito, né? Há alguns anos. Então, eu continuei. Bacana. E você já foi pra academia com a prótese? Já, 2 meses depois. Assim que quando eu comecei a prótese você falou 2 meses, provisória, tá certo. eu já voltei. Bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente queria entrar um pouquinho na questão, termos médicos aqui, que a gente tava conversando no off sobre essa questão da amputação, que eu expliquei aqui pra Maria. Pode te chamar de Maria? Pode. já tô na intimidade. Porque no meu caso, a minha amputação, eu tive que fazer duas cirurgias. Foi a cirurgia da amputação e depois a cirurgia da correção da prótese. E aí você estava me explicando sobre essa questão de como vocês passam por isso, a questão do treinamento, da faculdade, dos ensinos, e dos médicos que hoje ainda não estão preparados para amputar com a consciência da protetização. Eles amputam de acordo com... tem que salvar aquele membro. Mas não pensam na questão da protetização ainda. Eu queria que você explicasse um pouco como que é, por que esse processo de ter que amputar e ainda não focar na protetização. A gente tem que pensar que a maioria das amputações estão relacionadas a trauma ou doença vascular descompensada, que naquele momento precisa amputar, naquela internação. Aí a gente pega as pessoas despreparadas, né? Porque ninguém nasce, vou ter um diabetes, vou ter uma doença vascular pelo diabetes e vou amputar com tal idade. Ninguém pensa nisso, né? A gente não quer, individualmente, a gente não quer. Fala, não, vou tratar da minha diabetes, vou compensar, em nenhum momento. Então, primeiro ponto, a gente pega pessoas muito despreparadas do ponto de vista emocional, não conhecem, às vezes, a necessidade. Então, é muito difícil para a família que está junto com o paciente, naquele momento, fala assim, vai amputar. Causa um desespero. E causa mesmo. E a gente entende por que causa. Primeiro, pela surpresa, né? Apesar das pessoas saberem, olha, é uma doença que pode dar... Então, assim, o uso de algumas medicações pode dar uma isquemia no membro? Pode. O trauma pode dar uma isquemia no membro e precisa amputar? Pode. Então, mas... Quando você chega na sua vez, se você se defronta com isso, ainda assim é uma surpresa muito grande, né? Para as famílias também é. Então, você propor uma amputação como uma medida emergencial é bastante impactante para a pessoa e para a família. Então, imagina você tem que dar um termo de autorização para a amputação, que ou o paciente assina ou a família assina. E isso associado a pouca difusão do conceito de reabilitação na comunidade médica gera essas situações onde a pessoa tem que fazer a primeira cirurgia de amputação, só que aquele nível de amputação não é compatível com nenhum grau de protetização. Então, às vezes, a pessoa tem que ir na segunda intervenção cirúrgica para acertar o nível da amputação, pensando na protetização.
Mas eu acredito que a grande questão é que a maioria das indicações estão no ambiente de emergência e as pessoas são pegas todas na surpresa. É bastante difícil. Entendi. Então, mas você acha que é uma coisa que dá pra ser ajustado com o tempo? Ou uma coisa que você já tem ensinamento da faculdade de medicina? Vocês precisam salvar... Porque eu falo isso porque até então o que eu fiquei sabendo é que existe um procedimento médico que tem que salvar aquele membro para salvar a tua vida, independente de qualquer outra situação. Primeiro, o foco é esse. Um dos grandes conceitos é esse, né? Assim, tenho que manter a perfusão para salvar o membro. Uhum. A gente não pode... a gente tem que ter a preocupação de quando a gente indica adequadamente uma amputação. Porque a partir daí, fica muito menos pesado. Entendi. Tanto para os médicos proporem a amputação quando é necessário, e as famílias, elas vão ter a noção, o paciente vai ter a noção do motivo, Entendi. né? Então, eu acho que é isso. É por aí, tem que ter cuidado também na hora de propor. Por outro lado, na formação das equipes de saúde, o que a gente tem que focar é no conceito de reabilitação. Reabilitação não só amputação, reabilitação é tudo, até o óculos que a gente usa é reabilitação, né? Sim. Assim, a gente está reabilitando, corrigindo uma alteração de refração do olho. Qualquer tecnologia que a gente use como assistente para melhorar a reabilitação. Eu acho que o foco é a gente desenvolver o conceito de reabilitação, né? Isso é mais importante. Isso para a comunidade, para todas as equipes de assistência, médicos, enfermeiros, profissionais de odontologia, porque quando a gente faz até uma intervenção dentária com uma troca de algum dente, a gente está reabilitando aquele dente, né? E a sua amputação teve que passar por mais de um processo? Não vai precisar? De cirurgia? Não. Quando a gente definiu com o meu ortopedista a amputação, a gente começou a procurar os centros de reabilitação, de protetização. E aí a gente achou na internet. Na internet, né, amor? A Comfort Pass. Bacana. Aí a gente veio aqui conhecer antes. Você é daqui de Sorocaba? Indaiatuba. Indaiatuba. Então, eu tive o privilégio de conhecer o centro antes da cirurgia, né? E aí, neste contato com o centro, com o Comfort Pass, com o Nelsinho, ele falou, olha... Aí ele conversou com o meu ortopedista e eles definiram que o meu nível de amputação melhor para protetização era uma desarticulação. Então, assim... Mas aí, eu fiquei bastante tranquila, porque houve o quê? A conversa do especialista em protetização com o meu ortopedista assistente. Falou, olha, é melhor isso, ok? Então, é melhor isso. Então, eu fiquei mais confortável, porque eu não precisei tomar a decisão de qual era o nível de amputação, né? Então, assim, quando você pega equipes experientes, o especialista fala, olha, o melhor é isso. O assistente fala, ok, então vamos tentar chegar perto disso. Bacana. É muito importante isso, porque você teve todo esse cuidado de se preocupar em pesquisar tudo direitinho, também saber a questão da clínica de protetização, saber todas as informações. É muito importante, se você estiver passando por alguma situação dessa, de questão da amputação, faça isso, sabe? Procure especialistas, profissionais, que seja da sua confiança, que te passam confiança, né? Porque às vezes a gente não se sente confortável com algum lugar. É importante você se sentir confortável com um profissional, porque é o teu membro, né? É a tua prótese ali que vai estar sendo feita. Então é muito legal saber todas essas informações, ainda mais a questão de você ser uma médica que pode falar com prioridade toda a questão da reabilitação, da protetização. Eu fiquei muito feliz de te conhecer, de ver a tua evolução na fisioterapia, de saber mais sobre a sua história. Inclusive, o teu marido também, né? Tá se formando em medicina? Tá no final do ano. Olha aí, uma família de médicos. E os seus filhos já têm a ideia aí de se formar? Um já está na engenharia e o outro tá muito novo ainda. Mas engenharia é muito legal também. Sim. Muito bacana, olha, uma família incrível. O papo tá muito bom. Queria continuar aqui falando muito mais coisas sobre a protetização, mas eu espero que você volte aqui mais vezes pra falar quando você estiver também mais adaptado, estiver com a sua prótese definitiva, pra você falar qual que é a sensação, porque muda, viu? Muda bastante, que a prótese definitiva ela é mais leve, então você vai sentir uma diferença aí mais confortável. E eu, antes de finalizar aqui o nosso papo, a nossa conversa, eu queria muito te fazer uma pergunta, que a gente tem uma campanha, que é das cores, não sei se você chegou a ver nas redes sociais, quem não viu,
fica aí o convite para ver nas redes sociais da Conforpass, que é A Vida Tem a Cor que a Gente Pinta. E eu sempre pergunto para os nossos participantes aqui do Conforcast, que cor você acha que a vida representa para você e o porquê dessa cor? Olha, o meu filho mais novo fala que eu pareço, às vezes, um unicórnio vomitando um arco-íris. É a primeira vez que ele falou, eu falei, gente, mas é muita cor junta, né? Mas eu gosto de muitas cores, né? Para eleger uma, eu acho que eu elegeria o amarelo. Mas tem algum significado para você? Na hora que eu olho, me parece mais vivo, me parece mais intenso. Então, o amarelo é uma cor que me chama mais atenção, né? Eu tô vendo um quadro ali que tem bastante amarelo. Eu acho que é isso, é amarelo. Mas eu só queria complementar com uma coisa. Quando a gente fala de reabilitar um membro, eu não acredito em reabilitar um membro. Eu acredito em reabilitar a pessoa, né? Porque reabilitar um membro só, para mim, é a mesma coisa do que tentar salvar um membro de uma amputação, né? Assim, a todo custo. Sim. Agora, quando eu penso em reabilitar a pessoa, abre mais a minha possibilidade de achar formas de reabilitar. Bacana. E você queria deixar algum recado para as pessoas? Esse mesmo? Você é maravilhosa. Eu não tenho mais o que falar aqui. Sério, eu fiquei muito feliz mesmo de poder entender um pouquinho mais a questão da amputação de um ponto de vista médico. Porque a gente sabe como paciente, né? Eu, como paciente de protetização, de prótese, mas eu não consigo ver o lado do profissional da saúde que trabalha com isso e agora tá na área da protetização também, né? Hoje agora eu tô no momento do paciente, de ser o paciente, né? Você tá nos dois lados da moeda, do profissional da saúde e do paciente. É muito bacana isso. Eu acho que é até bacana para os próximos pacientes que você for atender que passarem por um processo de protetização, de questão da amputação, vão sentir confiança mais ainda de ver que uma médica que passou pela mesma coisa tá ali atendendo ele e dando todo o suporte. Eu acho que isso traz mais confiança até, sabia? Então é muito legal ver que você aí tá na ativa, atuando, saber que sua família também, seu marido também tá querendo seguir a área. É muito bacana mesmo. E eu queria agradecer de todo o meu coração. Espero de verdade que você volte aqui para trazer mais informações sobre prótese, sobre amputação e sobre qualquer coisa da medicina, que é muito importante a gente também ficar sabendo sobre tudo. Pode me chamar, eu venho. Muito obrigada. E antes da gente finalizar aqui o podcast, eu queria lembrar vocês do crédito bebê, tá? Se você tá precisando aí comprar sua prótese, eu sei que a questão do orçamento é muito complicado. É só você pegar as informações que vai ter aqui na descrição. Entre em contato aí com a Conforpass, que você vai saber todas as informações para você poder financiar a sua prótese em até 60 vezes com um juros mais baixo, tá? Então é isso, muito obrigada por estarem aqui mais um episódio do nosso Conforcast. E não percam, que ainda tem muito mais episódios aí para vocês acompanharem. Um beijo e até a próxima.